nosso primeiro vídeo, refletimos de maneira geral a respeito dos credos e do credo apostólico. Hoje, então, vamos entrar um pouco mais a fundo no primeiro artigo que fala a respeito de Deus Pai. E o primeiro artigo do credo apostólico diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Agora, o que significam essas palavras? O reformador Martim Lutero, ao compor o Catecismo Menor, em 1529, ele traz palavras que são atemporais e que são fundamentais para que a gente possa perceber e responder as duas perguntas que a gente tem feito nessas lições: quem é Deus e o que Ele tem feito por mim e por você. Então, o reformador Martim Lutero, ele diz assim, ele confessa assim: creio que Deus criou a mim e todas as criaturas, me deu corpo, alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos. E ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida, bebida, casa, lar, esposa, filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundante e diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e guarda de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso devo dar-lhe graças, louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Sobre essas palavras a gente vai ter momentos em nossos vídeos que a gente vai refletir um pouco mais a fundo sobre essa explicação que a gente tem sobre o primeiro artigo. Mas aqui acho que basta a gente olhar especificamente essa expressão: creio que Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Ali lá em Gênesis 1, versículo 1, nós temos isso. E Deus criou todas essas coisas por meio da sua palavra. Pela palavra tudo veio a existir. Textos como, por exemplo, de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: pois por meio dele, a gente já vai refletir o que significa esse por meio dele. Por meio dele, Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto o que se vê como o que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Acho que 3 aspectos, quando fala sobre a criação, precisam estar no nosso coração e na nossa mente. O primeiro, que a gente não pode se esquecer, que talvez seja um dos mais importantes: Cristo, Jesus Cristo, é o centro de toda essa criação. Tudo foi feito por causa dele, por meio dele. Toda a criação é da palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, essa palavra, que no início, do nada fez todas as coisas, é sobre Jesus Cristo. A palavra viva que o evangelista João nos ensina e reflete. Por isso, a criação, quando a gente olha nessa perspectiva da palavra que fez todas as coisas, da palavra que é Jesus, do Verbo que criou tudo e por causa dele tudo foi criado, a criação se torna então um presente. Ela se torna uma dádiva para que a gente possa celebrar e viver. O segundo aspecto que eu acho que é importante a gente observar, ele vem do texto lá de Hebreus, capítulo 11, e nesse texto, capítulo 11, versículo 3, diz que é pela fé que entendemos que todas as coisas foram feitas, que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então a gente já refletiu que pela palavra de Deus é o próprio Jesus, o Verbo que se fez carne. E tudo aquilo que pode ser visto se fez daquilo que não se vê. Mas o aspecto que eu quero destacar justamente no início, que é pela fé que entendemos que o universo foi criado. O Senhor nos permitiu conhecê-lo e nos permitiu que a gente possa amá-lo com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e também com todo o nosso entendimento. Não precisamos deixar de fazer perguntas difíceis quando o assunto é sobre Deus. Eu entendo que fé e ciência não estão lutando uma contra a outra. Mas certamente o Senhor já nos adiantou e nos deixou claro que algumas coisas elas são melhores compreendidas quando nós a recebemos por meio da fé. É isso que o sermão ali de Hebreus nos convida a pensar, que todo o universo, que toda a criação, ela foi feita por Deus, e isso nós entendemos e nós aceitamos pela fé. O universo foi criado por Deus.
Talvez a gente possa lembrar daquilo que, naquela conversa, né, que Deus tem com Jó, e Deus fala assim, mas onde você estava quando eu coloquei os limites da terra? Quando você estava, onde você estava quando eu criei todas as coisas? E de fato, quando a gente olha para a criação, a gente percebe que nós somos pequenos, e que Deus é muito maior do que o nosso humano entendimento. Ao mesmo tempo, a gente pode olhar, por exemplo, para a palavra de Deus lá no Salmo, aquilo que o salmista diz: fizeste todas as coisas com sabedoria. E acho que sobre isso a gente pode fazer até um certo contraste, né? Dentro das teorias que se tem presentes no nosso mundo a respeito do início de todas as coisas e da criação, tudo nos leva a entender que as coisas elas acontecem, elas vieram a existir ou no caos ou no conflito. Agora o salmista nos convida a pensar que a criação de Deus ela não é aleatória, ela não é cega e não é caótica, mas ela vem a partir desse Deus criador, da sabedoria que vem da parte de Deus. E por fim, dentro dessa criação que Deus fez, que começa ali no primeiro aspecto com a luz e depois termina, né, com o ser humano no último dia, e depois descansa e diz que todas as coisas elas são muito boas. Deus, ele criou as coisas que são visíveis e as coisas invisíveis. Das coisas invisíveis, um dos aspectos que acabam chamando bastante a nossa atenção é os anjos. Quem são os anjos? A palavra, ela tem como significado, a palavra anjo vem do hebraico mawak, foi traduzido no grego como ângelos, que vem para a nossa língua portuguesa como anjos, mas o significado justamente é um mensageiro da parte de Deus para conosco. E é justamente essa pergunta que a carta de Hebreus, capítulo 1, versículo 14 faz. Mas o que são anjos? E lá o autor responde dizendo, todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. E essa relação dos anjos ela é interessante com nós, seres humanos. Nós temos, então, esse compromisso, esse privilégio de sermos embaixadores de Deus, falarmos dessa mensagem de esperança, desse Deus triuno, quem Ele é e que Ele fez por mim e por você, para as pessoas que estão ao nosso redor. Os anjos, eles têm uma dupla função, no céu de louvor, de adoração ao Deus Todo-Poderoso, e quando estão aqui, eles têm como propósito nos servir, ou servir a Deus, cuidando para que a nossa caminhada possa ser uma caminhada firme, socorrer os cristãos, proteger, ajudar, para que nós possamos ser salvos em Cristo Jesus. Então esses são alguns aspectos para refletir nessa lição, mas agora eu deixo aqui algumas perguntas de reflexão para você. Pense em algo da criação. Quando você olha para tudo aquilo que Deus fez, o que te impressiona? O que causa você a louvar e a colocar tudo isso nas mãos do Senhor, dizendo, olha, graças a Deus por tudo aquilo que fizeste, mas esse aspecto é algo que me impressiona, é algo que chama atenção à minha vida, né? O segundo aspecto, olha para aquilo que o salmista ele vai dizer, o Salmo 33, versículo 6. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus e a terra. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Por causa da palavra, Deus criou todas as coisas. E a pergunta é, a palavra do Senhor, ela continua ainda ativa e criativa em nossa vida e em sua vida? Pense, talvez, em pelo menos um aspecto que você deseja agradecer a Deus por você fazer parte da criação que é dele. E por fim, das coisas invisíveis que Deus criou, pense em como os anjos, eles agem na sua vida. Você tem algum relato, alguma situação, algum momento em que você talvez pode ter atribuído a esse cuidado, essa proteção, essa ajuda dos anjos na sua vida, no caso Deus enviando para que você pudesse ser protegido e amparado pelo próprio Deus? Então essas são algumas questões para vocês irem pensando ao longo também
dessa lição.